Salve, salve tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente sexta-feira, que Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, e mais um resultado revoltante. São Paulo, depois da eliminação no Campeonato Paulista, ainda não apresentou um bom desempenho. Eu já venho falando já faz muito tempo, desde que a gente caiu pro Palmeiras na semifinal, que o Zubeldia tem que ser demitido. Ele não foi demitido naquela eliminação porque o foco total daquela partida foi para a arbitragem, que deu um pênalti ridículo em cima do Vitor Roque, né? Se o São Paulo perde aquele jogo de qualquer outra maneira, o Zubeldia tinha caído. Mas como o foco foi para a arbitragem, tirou um pouquinho dele da reta, ficou ali, depois inclusive teve, né, o reconhecimento de que o resultado tinha sido realmente um erro por conta dos árbitros, aí beleza. Mas aí começou o Campeonato Brasileiro. Até então, 2 jogos, nenhum gol marcado. 2 empates 0-0 contra o Sport e contra o Atlético Mineiro. Venceu o Tadieres? Venceu o Tadieres fora de casa, mas jogando nada. E ontem em casa, com 50 mil pessoas, uma noite espetacular que a torcida fez uma grande festa no estádio do Morumbi. Sai vencendo por 2-0 e sofre o empate na segunda etapa, onde não jogou absolutamente nada. E aí, para mim, a maior loucura foi ter substituído o Ferreirinha. O Ferreirinha, para mim, é um jogador que eu sempre critico ele nos meus vídeos aqui. Para mim, não tá jogando nada. Ontem fez 2 gols, ajudou. Beleza. E aí, quando o cara tá com moral, tá jogando bem, aí não sei o que, você tira ele. Aí, beleza. Ele deu uma entrevista coletiva falando que poupou o Ferreirinha porque senão, se ele continuasse em campo, ele iria sofrer uma lesão, que o São Paulo não tem pontas e não sei o que. Beleza. Aí ele dá essa declaração de que o São Paulo não tem pontas. Por que ele liberou o Eric pro Vitória? Por que ele liberou o William Gomes para a equipe do Porto? Por que ele desceu o Henrique Carmo para o Sub-20? Não dá para entender. Você fala, no nosso elenco não tem ponta, esses caras não têm qualidade? O Eric, beleza, eu até concordo, se você for falar em experiência, porque o Eric é um jogador que já rodou muito aí, inclusive já jogou Libertadores ano passado com a equipe do São Paulo, já jogou no Náutico, jogou no próprio Vitória, jogou no Ceará, jogou muita bola aí no São Paulo, eu mesmo vinha criticando ele. Mas ele quer experiência? Por que ele liberou o Eric pro Vitória? Vamos falar de qualidade então? Por que o William Gomes foi pro Porto? Será que o cara serve pro Porto, que disputa competições internacionais, e não serve pro São Paulo? Não dá para entender. Inclusive o William Gomes deu uma declaração: saí do São Paulo porque não tinha oportunidade. Essa foi a entrevista dele que ele deu esta semana aí, que começou a circular nas redes sociais. Saí do São Paulo porque eu não tinha oportunidades. Treinava bem, quando entrava alguns minutos entrava bem, mas eu não tinha oportunidades. Tive que buscar meu espaço. Sou muito São Paulino, fui criado por lá e tudo mais. Amo São Paulo, acompanho as partidas, mas não tinha oportunidades. Essa foi a declaração do William Gomes. Por que o Henrique, que é considerado uma grande joia também, foi novamente para o Sub-20? Aí beleza, você não tem pontos? Realmente, não tem ponto. Mas os que tem, você não coloca para jogar. Os que estão jogando nada. O próprio Ferreirinha fez 2 gols ontem, beleza. Da hora, fez 2 gols, mas não tá jogando nada pra mim. Na minha opinião, o Ferreirinha é isso aí, rapaziada. Ele joga um jogo bem e é 15 jogos agora em sequência jogando mal. Os 15 jogos agora sem fazer absolutamente nada. Vocês sabem do que eu tô falando. Você já conhece o Ferreirinha, já tem um bom tempo, não é desse ano. A gente sabe como é que é. E pra mim, o Zubeldia erra na alteração que ele faz. Ele tira o Zubeldia e coloca o Wendel. Pra que ele colocou o Wendel? Para que você vai jogar com 2 laterais esquerdos? E aí foi logo em sequência, na substituição, o Alianza Lima já fez o primeiro gol e depois, jogando melhor, que São Paulo conseguiu o empate. E eu ouso dizer aqui que se o Alianza continua mantendo o ritmo, eles poderiam ter virado a partida. Mas é aquela mentalidade que os caras têm, né? Os caras só querem segurar o empate. Fizeram o segundo gol ali, começou cera, começou de tudo. Mas, enquanto eles estavam indo para cima, eles fizeram os gols que eles estavam precisando fazer. E o erro do Zubeldia foi tremendo, né? Por que ele colocou o Wendel? Não faz sentido algum. Se ele queria colocar o Wendel, que tirasse o Enzo, que pra mim tava fazendo uma partida até ok. Tanto que depois, na outra troca que ele fez, ele colocou aí um jogador no lugar do Enzo, né? Então era alteração para se fazer, não fez sentido algum. Vai tirar um ponto, coloca um outro. Você quer recuar um pouco mais do time? Beleza, mas você tirar um atacante e colocar um outro lateral esquerdo para fazer uma dobradinha ali, sem sentido algum, não fez sentido nenhum. Outra coisa, o Caleri, rapaziada, meu Deus do céu, tá dando raiva de assistir o... Mano, o Caleri, eu gosto muito do Caleri, sou fã do jogador, o que ele fez pelo São Paulo, sei dos gols que ele fez importantes, mas não tá jogando nada. O Caleri precisa conhecer o banco de reservas,
Pelo amor de Deus, o Calleri precisa conhecer o banco de reservas do São Paulo. Não é porque ele é um ídolo do clube, que ele é um capitão, que é um jogador que habla, que é um jogador que não sei o quê, que ele vai ter cadeira VIP no time. Não dá pro seu São Paulo hoje ser Calleri mais 10. Há um tempo atrás eu até concordaria, tem que ser Calleri mais 10. Mas hoje não dá mais. Hoje não dá mais. Eu não estou falando que o André Silva tem que ser o titular, não. Eu acho que, inclusive, a gente tem que dar oportunidades para o Rian. O Rian tá aí, fez uma excelente copinha que já terminou lá em fevereiro. A gente já tá quase na metade de abril e o moleque mal entra em campo. Ontem entrou o Ferreira. Para mim, entrou muito bem, foi para cima, chamou o jogo, apenas 18 anos de idade e jogou melhor do que muitos veteranos por aí. Jogou melhor que muitos jogadores que só entram em campo com a camisa do São Paulo e não dão importância nenhuma para o que estão fazendo dentro do campo, né, rapaziada? Então, eu acho que o São Paulo precisa de muitas outras coisas. O Alves entrou bem, precisa dar oportunidade para a molecada, precisa mexer e para mim começar a mexer passa pelo treinador. Não dá mais pra gente ficar todo dia aqui a gente criticando o Zubeldia. O próximo jogo, a gente já vai ter os mesmos desfalques, os mesmos, né, já trazendo para esse próximo jogo. Podemos ter o desfalque do Arboleda, que foi substituído ainda no intervalo, fez exames hoje, não foi diagnosticado, ainda bem, nenhuma lesão, mas teve uma sobrecarga muscular. O que isso quer dizer? O jogador tá aí podendo ter uma lesão. Não é uma lesão, mas tem uma sobrecarga e, obviamente, isso pode ocasionar aí uma lesão. Neste momento, ele é dúvida, muito provavelmente não entra em campo na próxima partida do Campeonato Brasileiro. Ele só volta às atividades quando ele for avaliado e aprovado pela comissão médica aí da equipe do São Paulo, né, rapaziada? Então, o Arboleda já é uma dúvida, muito provavelmente, como eu disse para vocês, já fica de fora, então já se junta aos outros desfalques, Lucas, Oscar, o próprio Calleri tá suspenso, ainda bem, mano, eu não imaginava que eu ia dizer isso, mas ainda bem que o Calleri tá suspenso, porque o Zubeldia não iria colocá-lo no banco. Ontem perdeu mais chances, perdeu mais oportunidades. E, mano, com todo o respeito do mundo que eu tenho ao Calleri, com toda a gratidão que eu tenho ao Calleri, pra mim chega um momento que você tem que ir pro banco de reservas ou procurar novos ares, porque a gente sabe que os ciclos chegam ao fim. Não tô falando que o São Paulo tem que negociar o Calleri, eu acho que ele ainda pode ser muito útil pra gente em busca desses títulos, incluindo a Libertadores. Mas neste momento, ele atravessa uma fase terrível. E o André Silva, inclusive, tem mais gols que ele. O Rian Francisco é um fenômeno, é um meteoro que não passa todos os anos na nossa base, a gente sabe disso, a gente vê a dificuldade que é da gente revelar grandes jogadores, e só nessa geração da Copinha de 2025, a gente, na minha opinião, a gente revelou 4 grandes jogadores, cada um em sua posição. Alves, como meio armador, Ferreira, o ponta que jogou como titular ontem, Rian Francisco, que para mim é o melhor deles como centroavante e já tem gol como profissional, e o Mike, que pouca gente fala, mas que para mim é um grande lateral direito, tá jogando ainda muito bem no Sub-20, e se o São Paulo não cuidar desse moleque, daqui a pouco ele vai estar brilhando em um outro clube, como a gente já viu essa história muitas vezes. Quantas vezes a gente já não viu a história daquele jogador que estava voando na base do São Paulo, voando, não tinha oportunidade para o profissional, foi para outro clube, fez história, virou ídolo, foi campeão, ganhou de... Quantas vezes a gente já não viu essa história? Eu acho, sinceramente, hoje que vai acontecer a mesma coisa com o Mike, que ele não vem tendo oportunidades, não é nem relacionado, os outros 3 pelo menos têm algumas relações, o próprio Ferreira estreou como titular ontem, o Alves entrou em campo, o Rian Francisco a gente não pode falar o mesmo, porque ele não joga, mas o Mike sequer é relacionado para as partidas, e eu sinceramente acho que vai acontecer isso com ele, porque os caras são apaixonados pelo Igor Vinícius, entra lateral, sai lateral, só de lateral aí, vamos dizer assim, medalhão do mundo, já passou o Juan Fran, já passou o Daniel Alves, e agora passa o Cédric Soares, e o Igor Vinícius continua ali. Apareceu a oportunidade, tá machucado, tá lesionado, tá convocado, qualquer coisinha, bota o Igor Vinícius. Então, não sei o que vai acontecer aí, mas não acho que o Mike terá oportunidades no elenco profissional de São Paulo. E acho sim que ele vai fazer sucesso em outro clube, porque é muito bom de bola esse moleque, e o São Paulo não dá valor para essa molecada. O São Paulo até dá, vou até recolocar minhas palavras aqui, mas o Zubeldia não gosta dessa molecada, melhor dizendo, né, rapaziada? O Zubeldia não dá oportunidade, para mim já chegou o fim do ciclo, já faz tempo. Não era para ter mantido o Zubeldia depois da eliminação, como eu disse para vocês, a sorte dele é que o foco foi para a arbitragem, porque a gente já teria uma nova filosofia, a gente já teria novas ideias, a gente já teria estreado no Brasileiro, na Libertadores, daqui a pouco na Copa do Brasil, com um novo treinador. Vai dar certo ou não? A gente nunca sabe, não tem como saber, não tem como aí a gente prever o futuro, mas chega um momento que o ciclo tem que chegar ao fim, e o ciclo do Zubeldia, em comparação aos últimos técnicos, foi pior. O Dorival, tem muita gente que critica, inclusive eu, mas trouxe a Copa do Brasil. Carpini,
para mim o maior alvo de críticas, injustamente. Trouxe aí a Supercopa pra gente, quebrou um tabu na Neoquímica Arena e teve um desempenho superior ao do Zubeldia. O Zubeldia tá aí há mais de um ano, ganhou o quê? Não ganhou nada, né, rapaziada? Então você vai falar, alemão, mas não teve Supercopa que não sei o que, teve Campeonato Paulista, tá aí, tá disputando, mas teve eliminação na Libertadores. O que mais que a gente pode falar, né, rapaziada? Então, pra mim, chegou ao fim o ciclo do Zubeldia e tem o quanto antes, e antes que seja tarde, que acontecer essa demissão. Porque, pra mim, é uma tragédia anunciada a permanência do Zubeldia, beleza? Se você for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Todo mundo que nos acompanha, deixa aí o like, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, que eu volto amanhã com muito mais novidades, tá bom? Fique com Deus, um abraço, valeu!